aqui livros para estudar o livro de Daniel, conforme se encontra em Daniel 9. Daniel 9 tem sido o nosso objeto de estudo. E nós temos visto em Daniel 9 que o livro de Daniel, no seu capítulo 9, apresenta um homem de Deus preocupado. Um homem de Deus com a atenção voltada para a sua nação e para a sua cidade, Jerusalém. E Israel se encontrava cativo, fruto da sua desobediência ao Senhor. Jeremias falou: espantai-vos, ó céus, bom dia, capitão Augusto, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Jerusalém, bom dia, Israel. Espantai-vos disso, ó céus, porque o meu povo me deixou a mim, o Deus vivo, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. E o fruto desse abandono de Israel ao seu Deus, bom dia, galera, foi o fato que eles foram levados cativos para Babilônia, a capital mundial da idolatria, já que eles queriam trocar o Senhor por ídolos. Então vou ensinar para vocês o que é idolatria. Ele mandou eles para a capital mundial da idolatria. E lá eles ficaram 7 décadas, conforme profetizado pelo próprio profeta Jeremias. Profecia essa através do qual Daniel, em Daniel 9, 2 e 3, observou que estava chegando a hora de eles voltarem para a terra. Ele fez uma oração de confissão dos pecados da nação, se colocou na brecha. Ele tirou a pedra, se apresentou diante do Senhor, e o Senhor, como resposta à oração de Daniel, ele enviou o homem Gabriel, o anjo Gabriel, para trazer essa revelação que nós estamos estudando aqui. Daniel 9, 24 a 27. E pretendemos encerrar hoje. Nós temos visto que, em resposta à oração de Daniel, foi revelado que Deus tem as coisas sob controle. Esquenta a sua cabeça, não, Daniel, porque eu já tenho um plano. E esse meu plano, ele determina que, ao final de, no máximo, 5 séculos, né? Ao final de 490 anos, ao final de 70 vezes 7 anos, 490 anos, 70 chabuas, ao final desse período, tudo estará consertado. Terei resolver todos os vossos problemas de pecado, a questão da dispersão mundial, a questão da inimizade. Gravando? A questão da inimizade, eu vou me reconciliar novamente com vocês, vou trazê-los à reconciliação, vou resolver a questão do pecado, vou expiá-la, como fruto da... Bom dia, senhor Amâncio. Como fruto da solução da questão do pecado, porque são os pecados que fazem, bom dia, que fazem separação entre mim e vós. Uma vez que essa questão do pecado estiver solucionada, sanada, aí então eu trago a justiça eterna, que é o estabelecimento daquele período de governo de Deus diretamente sobre o homem, o reino teocrático, Deus kratia governo, que se caracteriza pela justiça. Quando isso acontecer, a visão e a profecia estarão seladas, ou seja, eu terei dado cumprimento a tudo aquilo que eu venho prometendo para a nação durante todos esses séculos e milênios, através dos mais diversos homens santos que são os profetas. Então você fica esperto, Daniel, porque esse período de 490 anos que eu determinei, através deles, fazer tudo isso,
né, solucionar o pecado e trazer o meu governo sobre vocês, dando cumprimento a tudo que eu tenho falado, ele começa a ser contado a partir do dia em que for expedida uma ordem, uma permissão, um edito, autorizando a completa reconstrução da cidade pela qual você está orando, Jerusalém. Porque 70 semanas estão determinadas sobre teu povo, que é Israel, e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém. E essa ordem, nós já aprendemos, ela foi dada por um rei da mão grande, o Artaxerxes Longímonos, um rei persa, no dia 14 de março de 445 a.C. Então, a partir do dia 14 de março de 445 a.C., começaram a ser contadas 7 mais 62 semanas, ou seja, 69 semanas. Ao final das primeiras 7 semanas, que 7 vezes 7 dá 49, ao final dos primeiros 49 anos, o dízimo das chabuas, né, Jerusalém foi completamente reconstruída. Demorou 49 anos, quase meio século. E vieram depois mais 62 semanas, que somadas a 7, totalizaram 69 semanas. Ao término dessas primeiras 69 de 70 semanas, o versículo 26 diz que uma coisa importantíssima iria acontecer. O ungido, né? Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. No dia exato em que terminavam as primeiras 69 semanas, no chamado Domingo de Ramos, no dia 6 de abril do ano 32, segundo os estudiosos, Jesus Cristo se apresentou a Israel como aquele que vem em nome do Senhor. E assim ele foi saudado messianicamente, o Hamashia ben Davi, aquele que veio para levantar, bom dia, o tabernáculo caído da casa de Davi. Mas ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele que deveria ter sido recebido, eles que deveriam recebê-lo como seu Messias, não o fizeram. Tê-lo recebido. A consequência foi que, pasme o profeta Daniel e a Elaine, lá naquela mímica, o Messias foi morto. O Daniel ficou estupefactum, né? O Messias morto e já não estará. Nós vimos na semana passada que ele como se fosse um Bragança hoje, né? Alguém da casa de Orleans e Bragança. Teve até, se não me engano, um plebiscito aí há uns tempos atrás, o povo brasileiro escolher se nós queríamos voltar para o Império. E o povo optou, infelizmente, por continuar com esse sistema que está aí, republicano. Se o sistema imperial, de governo imperial, tivesse retornado, novamente instituído aqui no Brasil, um Orleans e Bragança é que assumiria o trono. Um descendente dos Pedros lá, né, que existem. Existe até do Tiradentes. A gente até conhece. E naquela época, há 2000 anos atrás aproximadamente, existia uma pessoa, porque desde o ano 586 que não havia rei em Israel. O Nabucodonosor chegou, levou todo mundo, é uma história que a gente conhece. Então já existiam quase 600 anos que não havia rei em Israel. Isso vai voltar a ter de novo lá no milênio. Mas, na época de Cristo, caso eles o tivessem recebido, ele, o homem Jesus Cristo, o descendente de Davi, seria o candidato ao trono. Então, Jesus Cristo, como homem, ele era um Davi. Ele tinha direito ao trono. A profecia
para espanto de Daniel, fala aqui no verso 26, que depois das 62 semanas, o ungido, o Messias, ao invés de ser reconhecido e honrado como rei, ele seria morto. Será morto, ungido, e já não estará. Nós vimos na semana passada que essa palavra já não estará é o hebraico ain, que transliterado seria apóstrofo A, Y e N. Essa palavra ain significa nada, vazio. Então, se você for traduzir literalmente, fica assim: depois das 62 semanas será morto, ungido e vazio. Você vai, pega essa palavra e busca entendimento guiado pelo Espírito Santo, pela iluminação do Espírito Santo, dentro do seu significado, dentro dos seus contextos maiores, de acordo com as doutrinas da cristologia, da soteriologia, da escatologia, de acordo com os usos do qual se faz dessa palavra nos mais diversos contextos onde ela aparece no hebraico, e o entendimento ao qual os teólogos chegam é que depois das 62 semanas será morto, ungido, e já não terá nada daquilo que é propriamente seu. Existem diversas traduções. Tem tradução que fala assim: será tirado o Messias e já não estará. Será cortado o Messias, mas não por si mesmo. Será morto o Messias, sem ter o que lhe é próprio. Essa tradução, ela é a que se aproxima mais. Será morto o Messias e não terá nada daquilo que é propriamente seu. Ou seja, sem ter nada, vai morrer de bolso vazio. Ele, que nasceu para ser rei, morreu, queimou o filme da família Davi, né? Imagina você ter um parente, um irmão, que está lá na cadeia apanhando todo dia porque é um estuprador assassino. Isso queima o filme da galera. Ninguém quer isso. Você quer que um dos três seja um assassino estuprador e passe o resto da vida na cadeia? Então é uma coisa vergonhosa. Maria estava lá, né? Tampando o rosto lá diante da cruz. Um criminoso. Uma pessoa completamente, sei que todo mundo passava e cuspia, maldito, porque existiam diversas formas de punição naquela época, assim como existe hoje também. Mas a pior de todas era essa, era uma pessoa ficar nua, exposta, vilipendiada, porque Jesus Cristo foi crucificado nu, ele estava nu ali, exposto para quem quisesse ver, cuspir, jogar pedra, fazer o que quiser. Ele era um cachorro morto que qualquer um chutava. Ele foi uma absurda vergonha. O Deus Todo-Poderoso que se assenta lá no céu, no mais sublime trono, ali nu, exposto, cuspido, escarrado, esbofeteado, apedrejado, xingado, amaldiçoado, seu desgraçado traidor. Uma completa vergonha, um criminoso vil, dos piores que existiam. Esse foi o destino de Jesus Cristo. Ao invés de se assentar num trono e ter uma coroa, ficou ali exposto durante 6 horas, publicamente, de uma maneira vergonhosa, tratado como um criminoso, injustamente, abandonado e negado pelos seus amigos. Eu te conheço. Esse rapaz aí, o Pedro, olha lá, ele fala o ai igual o Jesus, olha lá, ele é da Galileia também. Que isso? Não conheço não. Tá doido se eu vou andar com um cara desse? De novo, falando, não, você andava com ele sim. Eu falei, não andava de jeito nenhum. Eu juro que eu não andava. Por fim, ele jurou. Na terceira vez, ele praguejou, ele xingou. Ele falou palavrão para negar. Ou seja, na hora que Judas chegou e beijou, todo mundo rachou fora. Você não sei quem aqui já andou de turma. Na época eu andava aí com a máfia do Caiçara, como se diz. Ninguém abandonava o amigo, não. Na hora de apanhar, apanhava todo mundo junto. Na hora de bater, batia todo mundo junto. Uma turma de Jesus, na hora que chegaram para prender, falou, opa, deixa eu dar a linha aqui, deixa que ele segura a onda aí sozinho. Então ele, em vez de se assentar num trono, só para concluir o raciocínio, ele foi recusado pela nação,
chamado de endemoniado, foi abandonado, foi negado, traído pelos amigos, tratado como um criminoso, colocado para uma vergonha pública, não herdou o reino, não herdou a coroa, morreu sem direito a nada, morreu com o filme queimado, e o pior de tudo, foi abandonado até pelo pai dele. Que Deus meu, por que me abandonaste? Ou seja, a porção dele na morte era zero, vazia, aim, ele não tinha nada. Foi morto, será morto o Messias e já não estará, ou seja, não vai ter nada daquilo do qual ele tem direito. Eu estou lembrando aqui do Judas, né? Periodicamente a gente lembra de Judas Iscariotes. Tá, porque tem dois Judas. Né? Tem dois. Mas periodicamente, normalmente quando a gente vai... Semana Santa, né, na hora de espancar. Espancar e tal, ou na hora do lance, ele traiu Jesus, né? Mas pelo que você está falando aí, os outros fizeram a mesma coisa. Sim, e de fato, a última fala sua foi que o próprio Deus, no momento, se afastou, porque é evidente a questão do pecado. Sim. E até a questão do pecado, eu comentei na semana passada, o salário do pecado é a morte. Ou seja, quando cada um morre, ele está recebendo aquilo que é justo. Porque quando se você fala assim, você bate essa laje aqui para mim por quanto? Você me dá 20 conto aí que eu bato essa laje para você. No final do dia, você terminou de bater a laje, você fala, e aí? Me dá meus 20, eu não vou te pagar, não. Essa questão... Vou te dar o calote. Ou seja, a pessoa passa a vida inteirinha pecando, quando ela morre, ela está recebendo a retribuição, o salário. O salário do pecado é a morte. E ele recebeu algo que nem era, ele pagou por um pato que nem era dele. E a sua fala também a respeito da questão, eu não conheço aquele cara ali não, ele está ali mesmo. Quer dizer, Judas realmente teve, se Judas se tivesse arrependido, como de fato ele arrependeu, mas ele remorso. Bom, há uma separação que depois o pode até fazer implica em mudança de atitude. O remorso ele só é uma conscientização. Mas pode ser que para ele fosse, né, fosse um arrependimento, que é uma questão também que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Às vezes não sabemos discernir o que é uma coisa da outra. Mas não vou, mas na questão, mas é interessante, quer dizer, todos eles traíram. Jesus Cristo, na realidade, ele foi não parcialmente, mas totalmente negado. Totalmente. Não houve nenhum ali, pelo que entendo, que tivesse uma atitude consequência do pensamento. As pessoas estão ali olhando, o cara crucificado, sangue escorrendo, e aquele era o Filho de Deus, mas não tomaram uma atitude. Então, Judas Iscariotes teve toda a oportunidade, assim como todos aqueles, de se arrepender, e ele ia enfrentar uma situação que a gente nem talvez imagina hoje, ou imaginasse, né? Porque se Judas tivesse igual Judas, também de remorso, mas seria interessante se a história tivesse colocado, se Deus tivesse colocado Judas como ainda sobrevivente, não tivesse optado pelo seu suicídio, né? Ia ser uma questão muito interessante. Talvez fosse modificar ou não, mas ia mostrar a graça, e Judas, no caso, ia ser um dos maiores dentre eles. Com certeza. Né? No momento da prisão de Jesus, todos nós abandonados. No momento da cruz, teve o apóstolo João, teve o personagem da cruz, teve lá junto com a Maria, o discípulo aqui enganava. E além disso, o Judas Iscariotes, Jesus citou sobre Judas, falou que ninguém se entendeu senão o filho da perdição. Então Judas é chamado como filho da perdição. O remorso dele não leva a um arrependimento, que é a mudança de atitude
precisava nascer de novo. A metanoia. Então ele já tinha inclusive profecia em relação a ele. Lá em Salmos, Assim como tem com relação ao anticristo. E João 5,43 diz o seguinte: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Então ele veio em nome do Pai, tudo o que ele fez e falou, ele falou que fez e falou, porque ele viu o Pai fazendo. Normalmente é assim, né? A maçã cai debaixo da macieira, filhinho de peixe, peixinho é. E uma das consequências da rejeição de Jesus Cristo como Messias pela nação é que Deus, ele estabeleceu um plano dentro do qual outro se apresentaria a Israel, que é o que nós vamos ver aqui no verso 27 agora, que é o nosso objeto de estudo de hoje. E esse, ele falou aqui, que nós acabamos de ler em João 5,43, certamente o recebereis. Porque Daniel 9,27 diz o seguinte: ele firmará firme aliança com muitos, por um período de 7 anos. É a nossa semana tribulacional. Por uma semana, uma chabua, um período de 7. Na metade dessa chabua, na metade dessa semana, ou seja, após 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame. Me chamou até atenção a questão derrame, viu, Elaine? É a questão das taças, né? Sobre ele. Assunto esse nós temos estudado. Vai deixar o nosso ouvinte ali. Não é a respeito do pensador dele, mas a gente também não pode ficar muito soberbo com essa ideia desse auto-arrependimento. Não existe um auto-arrependimento. Esse programa que está falando aqui, ó, em Romanos capítulo 2, ele que vai falando, né? Portanto, para o homem, para lá, para o outro, sabe desse texto, né? Aí chega no versículo 5, no capítulo 2 de Romanos, fala assim: mas ou despreza a riqueza da sua vontade, tolerância e longanimidade, ignorando que é a vontade de Deus que te conduz ao arrependimento. Quer dizer, então, Deus não quis conduzir todos esses cariotas ao arrependimento. Deus da soberania dele. Sim. Ele era um vaso de desonra. Não é questão que era bem entre os outros e houve um alto arrependimento. Aí é do médico, não é alto arrependimento. Não existe isso. Não, ele foi eleito para a perdição, igual o anticristo. A questão é alto arrependimento é pequeno, arrependimento é baixo, existe arrependimento e a vontade de atitude. Que é conduzido pelo Espírito. Sim. E também o tal remorso, que é uma diferença entre um e outro, né? Mas de qualquer maneira, ele cumpriu um papel assim como o anticristo. Exatamente. Vai cumprir Jesus Cristo, ele tinha que morrer. Nada poderia impedi-lo. Sim. E para isso acontecer, ele tinha que ser totalmente negado, como aconteceu. Mesmo quem estava lá debaixo da cruz chorando, que domínio, ele também negou, porque não não foi lá e tirou. Exato. Aquele filme lá que eu acho interessante também, até que eu vi lá do seu lá, que você me emprestou, até tem uma cena que o rapaz lá, que é o escravo, empurra, vai lá ajudar Jesus Cristo a carregar a cruz. Quer dizer, isso não aconteceu. Não, aconteceu. Aconteceu? Teve um Simão. Ele carregou, mas ele um afrodescendente foi chamado para ajudá-la a carregar. Filme é filme. Exatamente. Quer dizer, não tinha como. Exatamente. O que comprova tinha mais ainda. Um decreto do Pôncio Pilatos escrito lá, a sentença, o escrito de dívida. Ele tinha que morrer, não tinha opção para ele. E mesmo que se acontecesse alguma coisa, o próprio separar de Deus, né? Não tem como você brigar com Deus, né? Ele podia até alguém chegar lá e tirar o Jacó, por exemplo. Ele até podia alguém ir lá e tirar ele da cruz. Mas o fato é que o propósito ia se cumprir, porque houve o abandono do próprio pai com relação ao filho.
Não, se alguém o tirasse da cruz, depois acertava as contas com Pôncio. Né? E a questão, há uma diferença, e isso é muito bom a gente entender, de arrependimento com remorso. Judas realmente sentiu remorso e chegou ao suicídio. No caso nós que somos lavados pelo sangue na prática, né, se você erra, se você sente remorso por seu pecado, você vai continuar desviado, porque você não houve arrependimento. Arrependimento não há um grau de arrependimento. Arrependimento é mudar de direção. Arrependimento no grego é simplesmente, estou indo para cá, agora eu vou para lá. Exatamente. É metanoia. 180 graus. É só ir na raiz da palavra. Exatamente, mudou de direção. Então, no nosso caso, quando nós arrependemos, nós confessamos, sacudimos a poeira e andamos. E começa a andar na direção oposta da qual você se arrependeu. Exatamente. Ou você continua cheio de remorso, fica acaba entrando em depressão, acaba desviado. E isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude. Então, e no caso de Jesus, se ele tivesse vindo com o cetro do seu poder, como está em Salmo messiânico, naquele momento, os judeus poderiam, é esse que nós esperamos. Mas ele tinha todas as profecias, o plano de Deus ia além de Israel, como nós bem sabemos nas Escrituras. Então, todas as profecias tinham cumprido. Os judeus são indesculpáveis, como você citou Romanos 2, Romanos capítulo 3, ele fala sobre isso, né, que eles eram os detentores, os responsáveis pelos oráculos de Deus. Eles tinham a Taná na mão, e tudo apontava, como você tão bem tem ensinado aqui na escola dominical de Daniel, apontado para o Messias, que seria morto, tirado. Ele seria morto e viria um príncipe que não há de vir. Então os judeus, eles sabiam disso, eles viram Jesus, sabiam que as profecias estavam cumpridas nele, e falaram assim, nós não queremos assim. Deus ficou 15 séculos avisando como é que seria. Então eles são indesculpáveis. 15 séculos. E eles sabiam que eles estavam crucificando Deus, e eles falaram assim, nós não queremos esse Deus. Simplesmente. Não está do jeito que eu gosto. Exatamente. A questão das pessoas, às vezes, esquecendo da soberania de Deus, porque que Romanos está da soberania de Deus. Né? Sim. Versículo 5, né? Do capítulo. Que é Deus ele conduz, né? Como ele diz, mas segundo todo o despreza a riqueza da sua vontade, foi de Deus aqui, né? O despreza a riqueza da sua vontade, intolerância e longanimidade, ignorando que é a vontade de Deus que te conduz ao arrependimento. Sim. Então, Judas, ele chegou ao arrependimento, quem é piorzinho do que Pedro, do que Judas? Porque Deus não quis conduzir ao arrependimento. A prática. Sim. É um assunto isso é um assunto de Romanos 9. Sim, soberania. Judas e o Pedrinho lá é bonzinho, porque não é Pedrinho, não. Foi Deus, na vontade dele, que conduziu ao arrependimento. Sim. Ele é soberano. Ele escolheu Judas para pinico, pronto. Mas você não pode tirar a responsabilidade de Judas como disse. Sim, claro. Porque se for assim, sim. Então nós podemos, quando nós erramos, e continuamos no pecado, é porque Deus não... óbvio que Judas é responsável. Não, pois é, então. Mas aí vamos tirar a responsabilidade. Mas ninguém está tirando a responsabilidade. Ele é cada um responsável pelos seus atos. A palavra fala isso em milhares de lugares. Sim, claro. Mas não foi reprimido. Sim. Esse é o casamento da soberania com o livre-arbítrio. Então, até agora, 69 semanas estão no passado. Sim. 69 semanas estão lá no passado. Uma está no futuro. Ele fará firme aliança com muitos. Esse ele é alguém que foi citado aqui no verso 26. Ó. Um príncipe que há de vir. Esse é um dos títulos do anticristo. Nós já até estudamos bastante o assunto anticristo, já tem meses, né? Não vai ser muito difícil entender. Porque no 26 fala o seguinte, ó. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. A cidade e o santuário foram destruídos no ano 70. No dia 22 de julho de 70, não é nem 1970. 1970 o Brasil estava ganhando a Copa do México. Até em julho mesmo, acho que 22 de julho. No dia 22 de julho do ano 70, as 7 legiões romanas, comandadas pelo futuro imperador Tito,
a mando do então imperador Domiciano, as 7 legiões romanas levou 7 meses para tomar Jerusalém e destruí-la completamente no mês 7 do ano 70. É o povo romano. O povo de um príncipe que ia de vir destruirá a cidade e o santuário. E o povo que destruiu a cidade e o santuário no ano 70 foi o povo romano. Então, esse ele do verso 27, que é o príncipe que ia de vir, ele tem que ser romano. Ele tem que ser romano. Isso faz parte, é uma coisa básica do estudo da escatologia. Porque quem destruiu Jerusalém foi o povo romano. Esse que faz uma firme aliança com muitos por uma semana é um príncipe romano. Aí você me pergunta, mas o Messias não tem que ser judeu? Sim, mas isso não é difícil de entender, porque o judeu, ele vive na diáspora, ele está disperso pelo mundo inteiro. Então, certamente, esse príncipe que adivinha o anticristo, a besta do Apocalipse, ele é racialmente judeu, mas politicamente ele é romano. Ele é um judeu nascido dentro da configuração europeia. E aqui diz que ele fará firme aliança com muitos por um período de 7 anos. O que determina o início desse período tribulacional é exatamente a assinatura de uma berite, de uma aliança, de um tratado, de um contrato entre esse príncipe que adivinha o anticristo e o povo judaico, o povo judeu, israelita. Isso evidentemente vai ser oportuno para os dois, porque ele é uma pessoa extremamente antissemita. Ele odeia judeu, odeia. Ele odeia Jesus Cristo, ele odeia Deus, ele odeia todo e qualquer judeu. Ele quer mais é acabar com todos, igual o Adolf Hitler. E ele faz uma aliança com esse povo. Então isso tudo vai ser fruto de uma conveniência momentânea, naquele instante, para os dois. Vai ser conveniente para ele e vai ser conveniente para o povo. Porque no versículo é dito que ele vai fazer cessar os sacrifícios de sangue e os sacrifícios que não são de sangue, né? Os sacrifícios e as ofertas de manjares. Isso mostra que existia um eu não te engulo, já por 3 anos e meio da parte do anticristo. Ele tolerou o máximo que ele pôde essa aliança. Ele firma uma aliança por 7 anos, mas ele não está se sentindo bem em ter um vínculo com o povo que ele odeia tanto. E para o judeu vai ser conveniente aceitar o pacto com esse príncipe, pelo fato de que ele vai oferecer o retorno à prática dos sacrifícios. Ele vai permitir a reconstrução do templo. Coisa essa que já não acontece desde o ano 70. O templo foi destruído no ano 70. Nós estamos em 2013, já tem 1943 anos que o judeu está sem fazer o sacrifício. E o sacrifício no templo é o item central e principal da cultura e da religião judaica. Sem templo e sem sacrifício, não existe relação com Deus. Eles têm o livro de Levítico, eles sabem. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E eles sabem, através de Jeremias, de Isaías, dos profetas, que os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Então eles sabem, nós estamos separados de Deus. Não existe derramamento de sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e o pecado faz separação. Nós estamos separados de Deus. Como é que o povo de Deus vive separado de Deus? Como é que o povo que tem uma vocação divina de ser um reino de sacerdotes, vive sem apresentar Deus sacerdotalmente para os outros? Isso já era possível parar e pensar, será que aquele que nós suscitamos é realmente o... Só que de acordo com o Coríntios eles estão com um véu. Eles estão com um véu. Eles leem, mas não têm entendimento. Eles têm uma poroses, né, de acordo, o endurecimento, né, o calo duro, lá de acordo com Romanos 9, 10 e 11. E esse príncipe, ele vai exibir uma aliança com muitos por uma semana. Ele vai transliterado H-I-G-B-I-R. Essa palavra que é traduzida por fazer firmemente, aqui no hebraico,
que é traduzido por fará, ele está numa conjugação muito enfática no hebraico. Eles chamam de causativo. É o ifil do gabar. Né? Aí, quando você estuda conjugações hebraicas, tem essas coisas, ifil, nifil. O sentido, na realidade, é ele fará que prevaleça um pacto. Ele vai empurrar um pacto goela abaixo dos judeus. A ideia central do verbo na sua conjugação aqui é impor pela força, forçar algo a alguém. Vai ser um pacto, vai ser imposto. Por quê? Oi? Não, fará firme aliança. Ele fará firme aliança. Oi? Tudo isso vai ser esse acordo, vai dar um direito maior, pelo algo sobrenatural vai acontecer naqueles dias. Sim. Que é o sumiço de milhões de pessoas na face da terra. E vai causar um grande impacto. Hoje, tem qualquer coisa. Vai causar impacto aqui no Ocidente, né? Que no Oriente eles não vão nem notar. Pois é, mas... Porque lá é hindu, é shintoísta, é confucionista, eles nem... Ai, quem que é? Jesus Cristo, crente, o que é isso? Eles nem sabem. Vai ser notícia do mundo inteiro, né? Hoje mesmo a gente vai passar um asteroide agora, vai jogar uma poeira na Terra no final do ano, no ano que vem, e vai ficar pairando por vários dias na Terra. Então, é notícia. Mas Satanás já tem uma explicação preparada, abduzido. Vai mostrar que ele está certo, né? Então ele vai falar que ele está certo. Ó. Eu, por exemplo, tem tantos escritos hoje na nova era que fala que vai exprimir milhões de pessoas santas, que vai vir um disco voador. Pessoa santa não. De acordo com o Chico Xavier, vai passar um asteroide chamado Planeta Chupão aqui e vai tirar todas as pessoas que não prestam do planeta, para ela poder evoluir. Isso está escrito num livro psicografado por ele chamado Êxodo. No livro Nova Era também fala que vai subir milhões de pessoas, um disco voador aí. Não, mas vai levar só os que não prestam. Tanto é que o mundo vai melhorar. E vai. O que estraga o mundo é o crente. O homem mais importante da Terra naquele momento, né, que é chamado homem da iniquidade, ele vai ter tanta sabedoria e inteligência que vai saber manipular tudo. Sim. Oi. Essa questão de Satanás está trabalhando, ele já começou a trabalhar no método. Sim, há milhares de anos que ele já vem preparando. Não, ele já essa mentira já está preparada, já está na gaveta, já para assim que precisar ele puxa. Em Daniel 11, 32 diz o seguinte: aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá. E lá no verso 39, está falando do anticristo, né? Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Daniel 11, 32 e 11, 39. Então existem os traidores da berite divina, os traidores do judaísmo. Assim como a liderança judaica traiu a nação ao negar a Cristo, ao rejeitar a Cristo, ao providenciar de alguma forma a morte de Cristo, normalmente são pessoas poderosas, são pessoas ligadas a dinheiro e a poder, são pessoas que estão no comando, que é a palavra que chama de violadores de aliança, e aqueles que o reconhecem. Vai ter uma turma de judeu bajulador. São esses que fazem o pacto com esse príncipe que há de vir de maneira voluntária, vendo nisso interesse próprio. Mas a maioria do povo judeu não vai concordar com isso. Em especial o remanescente judaico. Aquele que, durante a tribulação, vai depositar sua fé no Messias. É o que a palavra chama aqui de muitos. A esses, o pacto vai ser imposto. Ele vai ter que ser igbido, imposto. Mas, como quem toma a decisão é a Dilma e
Obama, né? Obama ou Osama? Obama. É tudo árabe. Quem toma a decisão é a Dilma, quem toma a decisão é o primeiro-ministro de Israel, o povo tem que engolir. O povo tem que seguir isso aí. É uma aliança maldita, né? Colocando em tempo tudo isso que você falou. Quem volta esse versículo 39, volta lá no início da aula que você falou sobre, né, vai vir outro que não tem nada a ver comigo e eles vão receber. Não foi no início, foi no meio. No meio. Mas em tempo, no momento que a igreja é tirada, é como se o tempo retornasse, aquele intervalo voltasse lá da 72ª semana, que é a 7 mais 62. 69ª. Então ali era como se os judeus daquela época ali, daquele momento, o tempo retornasse, começasse da cruz ali a última semana, uma semana antes, começasse ali. Então os judeus ali vai começar a cair esse véu dos olhos deles. Porque 144 mil se levantarão imediatamente. Sim. E vão pregar, e as duas testemunhas lá em Jerusalém. Então, vai ter um grupinho lá, que é o de talvez elite, que vai ficar lá dos puxadores de saco, como você está falando, usando essa palavra que não é... Bajuladores. Bajuladores, né? E mais... Eu creio que vai ser uma época de muita conversão do judaísmo. Com certeza. Porque vai chegar no final lá que eles vão estar... Porque esse véu, essa cegueira da fé, vamos chamar assim, ela é judicial desde a época de Isaías, no ano da morte do rei Uzias, até o momento em que Deus vai retomar novamente o trato com eles no início da 70ª. Esse véu é tirado, agora o judeu está livre para acreditar. Ele acredita no que ele quiser. Lá 2000 anos atrás. Sim, como eles estavam, opa, esse é o Messias. Ele está livre para pôr a fé dele onde ele quiser, no Messias que já foi ou no Messias que está aqui. E o que vai estar lá na hora é esse outro. Né? E na metade da semana, ele quebra sua palavra. Ele fez um pacto de proteção de 7 anos, mas dura 3,5. Quando chega na metade da semana, ele chega lá e fala o seguinte, ó, o negócio aqui vamos parar com essa palhaçada aí. Não estou gostando desse negócio de oferta, de manjar, de sacrifício, não. Acabou esse trem. Nós já estudamos isso lá em Apocalipse. Na metade da semana, coisas importantes acontecem. Um grande vácuo político surge pelo fato de que os exércitos do norte, de acordo com Ezequiel 38 e 39, eles vêm marchando. Porque lá a política é a seguinte. A maioria aqui não viveu no período que alguns mais idosos como eu aqui viveu, um período chamado da Guerra Fria. A Guerra Fria, porque quando terminou a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos mataram 1 milhão de japoneses jogando bombas atômicas na cabeça deles, o mundo apavorou. O mundo ficou apavorado. Puxa, uma bomba que mata 500 mil pessoas de uma vez, apelou. Né? A gente não pode ficar nessa. E então, na época chamada União Soviética, também, através de espionagem, aquela coisa toda, ela passou a deter essa tecnologia. Então, eu cresci numa época, por exemplo, era para eu ter morrido com 1 ano de idade. No dia 22 de outubro de 1962, o então presidente da União Soviética, chamado Khrushchev, que deveria ter apertado aquele botão, na minha opinião, ele tinha mísseis apontados para os Estados Unidos, são mísseis intercontinentais, são mísseis que viajam milhares de quilômetros, cruzam todo o oceano e caem lá na cabeça um do outro. Os Estados Unidos jogam na cabeça dos russos, os russos jogam na cabeça dos americanos. Ele estava instalando mísseis na cara dos Estados Unidos, em frente à Flórida ali, em Cuba. O então presidente dos Estados Unidos, o Kennedy, ele através dos satélites, ele viu que nesses navios o que estava chegando para ser descarregado em Cuba eram mísseis. Aí ele deu uma ordem para o Khrushchev. Ou você manda voltar essa carga aí, ou eu te bombardeio. E o Khrushchev, na última hora, ele afinou. Isso na história chama crise dos mísseis, a crise dos mísseis cubanos, ou a crise de Cuba. Já era o Fidel que estava lá na ilha, a mando
dos soviéticos. E o Khrushchev, ele afinou, e os mísseis voltaram, e os Estados Unidos não bombardeou a União Soviética, nem a União Soviética e os Estados Unidos. Se tivesse feito isso, o mundo já teria acabado há 51 anos atrás. Que pena que não acabou, né? E, Deus não quis, evidentemente. Mas na época, ao longo de toda a minha existência, eu sempre quis que já tivesse dado delete já nesse trem. Shift del no mundo, porque esse trem aqui não presta. Exatamente. Mas com um aninho eu já estava lá no céu, né? Não, mas você não faz falta. É brincadeira. Não, com ele tem que falar que é brincadeira. O nosso rapaz loiro ali. Então, durante a Guerra Fria, eu cresci, tive minha adolescência naquela expectativa. É hoje que o mundo acaba. Vão apertar esse botãozinho hoje aí? Assim, o mundo viveu sob essa sombra. Porque uma vez que os Estados Unidos bombardeassem a União Soviética, não a União Soviética, os Estados Unidos, ia começar a cruzar. Chegou a ter milhares de mísseis desses. E algumas dezenas já era suficiente para acabar com o planeta. O mundo teve uma época, na década de 70, que os Estados Unidos e a União Soviética tinham poder para acabar com o mundo 585 vezes. Poder para acabar com o mundo 585 vezes. E isso chama Guerra Fria, porque eu não posso te bater, você não pode me bater, senão a gente acaba com o mundo. Então faz o seguinte, eles fizeram do mundo uma grande rinha briga de galo. Os Estados Unidos pega o galinho dele, põe lá, a União Soviética põe o galinho dele e deixa os dois brigando. Qual galo ganhar é o que ganhei. E foi assim, aí os Estados Unidos tem os galinhos dele por aí, e a União Soviética tem os seus. Os Estados Unidos sempre patrocinaram os israelitas. E a União Soviética sempre patrocinou os países árabes. Ele é amigo dos sírios, do Irã e etc, etc. Nessa época, porque a Europa unida sob o anticristo vai estar patrocinando Israel, tem um pacto de 7 anos com ele, os povos caucasianos, Gog e Magog, não vão estar satisfeitos. Então, dentro dessa política, o que faz? Eu vou lá, dou um cocão no galo dele, que ele fica nervoso. Então, a União Soviética, a ex-União Soviética, os povos do Cáucaso, eles vão vir marchar contra Israel para, com isso, hostilizar o príncipe europeu. Aí o príncipe europeu vem na defesa do seu povo, protegido por pacto, de uma semana, só que os exércitos dos povos do Cáucaso, Gog e Magog, são destruídos nas montanhas de Israel, sem nem luta. Cai uma chuva de pedra na cabeça deles e eles morrem todo mundo. E o anticristo fala assim, poxa, eu estou com moral aí, porque não precisei nem brigar, os meus inimigos morreram, e isso vai gerar um vácuo, um buraco para ser ocupado de poder. E isso vai deixar esse rapaz que já manda na Europa, porque durante a primeira metade da semana, ele é um príncipe europeu. A partir da segunda metade da semana, ele manda no planeta inteiro. Essa questão aí, que vai ser Deus aí que vai ser o pessoal, mas ele vai ser considerado o cara, né? Ele vai se achar muito sortudo, né? Sim, é a partir desse momento que ele que se achava, ele passa a se ter certeza. Ele determina que os seus capangas, né, os seus helfers, né, os seus Goebbels e tal, os seus 10-6, destruam a besta, destruam a mulher, que é a grande igreja mundial comandada por aquela que é muito mandona aqui no Ocidente. Ele se apropria dos bens dessa igreja, que são muitos, e isso dá para ele verba para prosseguir no seu plano de expansão global. Então, a partir desse momento, ele que era um grande político, ele passa a ter certeza que ele é Deus. Ele extingue todas as formas de religião ao acabar com a igreja mundial. Ele ocupa esse vácuo de poder gerado pela destruição de Gog e Magog. Aí ele fala que só tem uma religião aí agora que discorda da adoração universal da minha pessoa, que é justo aquela que eu estou patrocinando, que é aquela do templo lá em Jerusalém. Ele vai lá, de acordo com aqueles textos que a gente conhece segundo Tessalonicenses 2,
ele se colocando na pessoa de Deus, se achando Deus, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso é 2 Tessalonicenses 2,4. Ele vai lá e coloca, a priori, ele se assenta lá dentro do Santos dos Santos e fala assim: me adorem, eu sou Deus. Como ele tem uma agenda para cumprir, ele deixa uma estátua dele lá, de acordo com aquilo que a gente já aprendeu em Apocalipse 13, patrocinado pelo seu braço direito, que é o falso profeta, que institui a adoração universal do Jesus Cristo falso, do anticristo. Ele passa a exigir isso do judeu. Assim como ele já começa a exigir do planeta inteiro, a adoração universal. É aí que a ficha do judeu cai. Porque quando você vai em João 5,18, em uma das vezes que eles tentaram apedrejar Jesus Cristo, ele fala assim, ó: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Foi isso que eles não engoliram em Jesus Cristo. Ele se dizer Deus. Os nossos ancestrais, 6 milhões de pessoas, viram Deus lá no Monte Sinai e tudo estava tremendo, chacoalhando, buzina gritando, nuvem, um terror. É só ler lá em Êxodo 19, que é a passagem que a gente já leu. E agora você vem aqui um homem, um nazareno, nós vimos crescer ali, filho do carpinteiro, falar que é Deus, você está doido, seu endemoniado. Eles não engoliram isso. Um homem se fazer passar por Deus. Na hora que esse príncipe romano quisesse passar por Deus, aí a ficha deles cai. Isso aí não é Deus, não. Aí quando começa a perseguição. Aquilo tudo que a gente aprendeu no estudo de Daniel 7. Não. Agora é o contrário. Os crucificados são eles. Graças a ela, ele falou que no caso de Jesus se opôs, né? Só que esse aí vai se opor e vai... Exatamente. Ele vai ser o assolador. O assolador. Ele vai assolar. Ele vai destruir. Mas ele vai destruir dentro de um período permitido por Deus, 42 meses. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Que é aquilo que nós já aprendemos em Apocalipse 19. Ele é destruído, aprisionado, preso, julgado e lançado no lago de fogo na segunda vinda de Cristo. Que eu creio que a gente não precisa nem se estender mais sobre esse assunto.